eu sou a professora Thalita e está começando mais um Além das Letras. E olha só, nós temos aqui um calendário. Você tem um calendário aí na sua casa? Você sabe que mês nós estamos? No mês de maio. E chegou uma das semanas favoritas do mês de maio. Você sabe qual é essa semana? É a semana do brincar. Mas Thalita, a gente não brinca todos os dias? Sim, se não brinca todos os dias, deveria brincar. Vamos entender um pouquinho melhor sobre a semana do brincar? Semana Mundial do Brincar. Em 2021, a Semana do Brincar será do dia 22 a 30 de maio com o tema Casinhas da Infância. É natural das infâncias imaginar novos mundos e criar beleza com brincar, arrumar, enfeitar, colorir. Mas neste momento de pandemia, a Aliança pela Infância entende como essencial fortalecer o brincar infantil, especialmente a atividade lúdica, que expressa as necessidades de proteção e acolhimento das crianças. Um exemplo desse tipo de brincadeira é o Faz de Conta das Casinhas das Infâncias, tema escolhido para a Semana Mundial do Brincar, que este ano está acontecendo em maio. A casa sempre foi um espaço de brincar da criança. Mas, especialmente por conta da pandemia e a necessidade de passarmos um bom tempo resguardados, também seus cômodos têm sido ressignificados, bem como as possibilidades de explorar objetos cotidianos e olhar para as práticas rotineiras que dizem muito sobre nós mesmos, mas que em outros tempos passavam despercebidos. Castelos de areia, esconde-esconde, cabana de lençol, casa na árvore, enfim, tudo pode acontecer nos diversos espaços em que as crianças se sentem livres para brincar. Em termos simbólicos, a casa é a fortaleza do humano. Todos nós precisamos de um ambiente onde nos sentimos seguros, acolhidos e pertencentes para nos proteger, refazer e nos fortalecer. Assim, nesta edição da Semana Mundial do Brincar, pretendemos despertar o olhar amoroso dos adultos para um brincar que produz no coração das crianças o sentido de acolhimento e proteção, que é familiar, comunitário, intergeracional, popular, tradicional. Com este mote, esperamos ver a inspiração emergir e a memória vir à tona, trazendo uma diversidade de manifestações culturais e artísticas, seja pelas mesmas características regionais das infâncias deste vasto Brasil ou pelo legado transmitido de geração em geração dos brinquedos e brincadeiras passadas de pais para filhos. Um brincar que reflete a cultura das infâncias porque é ancestral, não se ensina, mas se carrega nas cantigas e histórias, nos objetos da casa, nos brinquedos inventados, na poesia distraída do cotidiano. Valorizar a casinha, a casa e as tradições do brincar em família, das brincadeiras, cantigas e jogos lúdicos passados de geração em geração é a proposta desta Semana Mundial do Brincar 2021. Eu conheço um artista que pintou muitas brincadeiras. O nome dele é Ivan Cruz. Ivan Cruz é esse artista. Nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de Janeiro e brincava pelas ruas do seu bairro como toda criança. E olhem só quantas brincadeiras o Ivan Cruz pintou. Quantas cores, quanta alegria, quanta liberdade em apenas uma obra. Observe as brincadeiras. Há danças, pipas,
brincadeiras com bola, bambolês. Vamos observar outras obras. Que brincadeira é essa? Bolinha de sabão. Bolinha de sabão é uma brincadeira bem legal e bem simples, dá para você fazer na sua casa. Você precisa de um pouco de água, um pouco de detergente e um canudinho. Outra obra. Pipa. Você já empinou uma pipa? Ela voa livre pelo céu. Cuidado com as regiões que têm fios. É bom ficar bem distante e prestar bastante atenção. Prefira lugares como um campo, uma praça, de preferência que não passem carros por perto. Você pode produzir a sua própria pipa com varetas, papel, jornal, revista e uma linha. Olha essa próxima brincadeira. Ioiô. A próxima, aviãozinho. Que legal! Com apenas uma folha de papel e uma dobradura, você pode fazer o seu próprio aviãozinho. Brincar de ciranda, quantas músicas da infância com ciranda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Uhul! Que delícia! Pular corda! Que gostoso! Pular corda com os amigos, pular corda sozinho, em dupla, com os familiares, muitas formas de brincar de corda. Essa brincadeira você conhece? Cabo de guerra ou cabo de força. Algumas pessoas ficam de um lado da corda e outras do outro. E aí, os lados têm que começar a puxar. Cada um para o seu lado, tem que ser bastante forte. E puxar, puxar, puxar. E o lado que ceder é o lado que não ganhou. Amarelinha. A amarelinha dá para ser produzida no seu quintal. Ivan Cruz, muito obrigada por suas obras. No programa passado, a professora Raquel comentou um pouquinho sobre os bairros. Você se lembra disso? Nós começamos o programa falando sobre os lugares em comum que nós moramos. E nós aprendemos que nós moramos no mesmo planeta, no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo estado e também no mesmo bairro. Me diz uma coisa, aí no seu bairro tem algum lugar bem legal para brincar? Aqui no meu bairro tem alguns lugares que são bem legais para brincar. Eu vou te apresentar 2 lugares do meu bairro e é possível brincar.
Infelizmente, veio a pandemia e não dá para brincar nesses lugares. Não pode ter aglomeração de pessoas. Nesse momento, a gente não está podendo frequentar esses lugares. O importante é que essa pandemia um dia vai passar e a gente vai poder voltar e brincar nesses lugares. Enquanto isso, a gente brinca em casa. Ê, cabaninha! Uhul! Eita! Uhul! Olha a cabaninha da Lola, a maior cabaninha do mundo! Uhul! Olha só a alegria da Elô brincando de cabaninha. Muito legal. Tchau, tchau, Elô. Atividade. Baseada no bairro e no trajeto que eu percorri, eu fiz a seguinte atividade. Eu vou desenhar o trajeto, ou seja, o caminho da minha casa até chegar nesses lugares do meu bairro que eu posso brincar. Para fazer a minha atividade, eu peguei uma caneta preta e desenhei como se fosse uma casa. Minha casa não é muito parecida com essa, mas foi assim que eu desenhei. Aí eu imaginei eu saindo da casa, descendo a rua, subindo um pouquinho, indo para a esquerda e subindo novamente. Indo um pouquinho reto. Agora, com a caneta vermelha, eu marquei os lugares onde eu posso brincar no meu bairro. Aqui e aqui. Eu coloquei a letra S de Sesc e a letra C de campo. Agora vamos à proposta do dia. Hoje é dia 21 de maio de 2021. Desenhe o trajeto da sua casa até no local do seu bairro que seja possível brincar. Vou explicar um pouco melhor. E a proposta do dia é que você desenhe numa folha de papel o trajeto da sua casa até esse lugar do seu bairro que é possível brincar. Um beijo e até o próximo programa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa sexta-feira chegando com algumas propostas que vão investigar, sabe o quê? O que o medonho comia, o que a medonha comia. Na verdade, vamos falar sobre alimentação e de que forma que tudo isso também está presente no nosso dia a dia. Então anotem o tema de hoje, a data que eu tenho, um montão de coisas para conversar com vocês no encontro de hoje. Quem aí se lembra o que o medonho comia? Hambúrguer de minhoca? E a medonha? O que ela comia? Salada de frutas. Eu acho que a salada de frutas está bem melhor do que o hambúrguer de minhocas, né? Agora, quem aí sabe me responder qual é a importância da alimentação para a nossa vida? Por que nós precisamos nos alimentar? Quem consegue me responder essa pergunta? Ai, meu Deus, quanta gente falando! Mas é isso mesmo, turma. A alimentação, ela é uma importante fonte de energia para o funcionamento do nosso corpo. Sem o alimento, as nossas células, elas param de funcionar, comprometem o funcionamento de todos os sistemas que estão aqui no nosso corpo. A circulação, a respiração, tudo isso está interligado.
Então, os alimentos, eles nos fornecem nutrientes que são essenciais para que todo o nosso corpo possa funcionar bem. Cada partezinha tem uma função importante e a alimentação, ela ajuda em tudo isso. Agora, não é tudo que nós comemos que faz super bem para o nosso corpo, não, viu? Existem algumas substâncias presentes nos alimentos que podem até nos causar sérios riscos à saúde, viu? Para vocês compreenderem um pouquinho mais dessa ideia, eu vou mostrar para vocês a ideia de uma pirâmide alimentar. Nela, nós temos os principais grupos de alimentos organizados na base, aqueles que nós devemos consumir com maior quantidade, e no topo, aqueles que nós devemos consumir em pequenas quantidades, viu? Então, observem aí a nossa pirâmide alimentar. Então, olha só, a Pro vai mostrar aqui uma proposta de pirâmide alimentar, tá bom? Então, quando nós analisamos a pirâmide alimentar, é importante considerarmos que o que está na base da pirâmide são todos aqueles alimentos que nós podemos consumir com uma quantidade maior. Então, percebam que aqui, ó, nós temos, por exemplo, as frutas, os legumes, alguns carboidratos. Conforme nós subimos nessa pirâmide, aqui na ponta, ó, do triângulo, o que nós temos? Aquilo que nós podemos comer em menor quantidade. Hambúrguer, pirulito, doce, bala, chocolate. Tudo isso aqui deve ser ingerido com muita moderação. Então, observem sempre pelo tamanho da pirâmide. Se eu tenho aqui embaixo uma base maior, os alimentos que estão inseridos aqui são aqueles que eu posso consumir com quantidade maior. Se aqui no topo eu tenho um espaço aí menor, é menorzinho, então todos os alimentos que estão aí são aqueles que eu posso ingerir com moderação. Agora espera um pouquinho que a gente já volta. Nós já falamos sobre essa pirâmide alimentar em outros encontros, então agora é o momento de aprofundarmos um pouquinho mais tudo isso. E outra coisa interessante, você sabia que esses hábitos, eles foram mudando ao longo do tempo? Exatamente. A grande correria que nós temos nos grandes centros urbanos, por exemplo, já é um fator que compromete esses hábitos alimentares. As pessoas estão correndo sempre e não param para fazer uma alimentação equilibrada, uma alimentação adequada. E é por isso que a comida rápida, como eles chamam em muitos locais, passou a ser uma alternativa. Mas essa comida rápida, que são os grandes fast foods com acesso a essas comidas de maneira muito rápida, nem sempre trazem nutrientes saudáveis. Então, comer todo dia dessa forma pode trazer algumas consequências. Por exemplo, alimentos com uma grande quantidade de sódio. Sódio é sal. O sal no nosso corpo, ele vai sobrecarregar a função dos nossos rins. Então, os rins, que são responsáveis por filtrar todo o sangue que passa pelo nosso corpo e eliminar substâncias tóxicas, ele vai ficar sobrecarregado. Você já imaginou se o rim não consegue mais filtrar o nosso sangue e eliminar essas substâncias que nos fazem mal? Isso pode trazer sérios problemas para a nossa saúde. Além disso, a quantidade de gordura, principalmente as gorduras saturadas, acaba sendo muito grande. Essa gordura, ela pode formar espécies de placas que obstruem a circulação sanguínea.
Se o sangue deixar de chegar em alguma parte do nosso corpo, meu Deus, problema na certa. Então, olha quanta coisa está relacionada a essa alimentação. Então, vamos agora para a síntese do desafio de hoje. Como nós temos o final de semana pela frente, vou deixar aqui 3 propostas, mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de desenvolver. Então, observem aí a nossa síntese. A primeira proposta é que vocês possam montar um prato saudável e um outro prato não saudável, considerando os diferentes grupos aí que nós temos na pirâmide alimentar. Não é para construir com comida de verdade, tá, turma? É para vocês fazerem um desenho representando um prato saudável e um prato não saudável, considerando a nossa pirâmide alimentar. A segunda proposta é que vocês possam consultar a tabela nutricional de algum produto que você tenha aí na sua casa. A tabela nutricional, ela aparece dessa forma que eu vou te mostrar aí na imagem. Então, quando vocês estiverem observando essa tabela, olhem principalmente a quantidade de sódio e a quantidade que nós temos de gordura saturada, tá bom? E a terceira proposta que eu tenho para hoje é que vocês possam construir uma linha do tempo mostrando essas mudanças que foram ocorrendo com relação à alimentação das pessoas aí, tá bom? Então marquem aí mais ou menos de quanto em quanto tempo vocês acham que essas mudanças aconteceram, tá bom? E vocês podem também discutir depois com os professores de vocês, pensando aí nessas modificações, em algumas doenças, nos prejuízos que esses hábitos podem causar para a nossa vida. E se vocês tivessem que pensar na alimentação do medonho e da medonha, podem ter certeza que a salada de frutas é bem mais saudável, tá bom? Excelente final de semana para vocês. Se cuidem, se protejam direitinho e segunda-feira a Pro está aqui à sua espera. Tchau, tchau!